Com a palestra do secretário Vilmar Lacerda. Antes, fará a composição de mesa os coordenadores da palestra, que é o senhor Genésio Vicente, subsecretário de Captação de Recursos da CEPLAN, e o senhor Marcos Velber, também da CEPLAN, os quais coordenarão a mesa e efetuarão as perguntas que poderão ser feitas sendo utilizados os formulários que estão dentro da pasta dos participantes. Lerei breve currículo do palestrante Vilmar Lacerda. Além de exercer várias funções sindicalistas, ocupou, entre outros, o cargo de administrador da cidade de Planaltina e de coordenador de assuntos legislativos do atual governo do Distrito Federal. Atualmente, é secretário de Estado de Administração Pública do DF e, como tal, está desenvolvendo uma administração focada nos ajustes das contas públicas, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Fazenda. Vilmar Lacerda também exerce atualmente o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, CONSAD. Com a palavra, o senhor Vilmar Lacerda, que explanará o tema Agenda Comum de Gestão Pública, ampliação de capacidade de execução dos recursos voluntários. Tá boa. Quantos minutos eu tenho? Quantos eu tenho? Ok. Pessoal, primeiro, novamente, bom dia. Eu quero saudar nossa mesa, nossos dois companheiros, saudar todos os participantes desse seminário, falar da satisfação de estar aqui novamente na UNB, a turma nossa que faz o curso aqui, nessa parceria do GDF com a UNB, saudar os companheiros e companheiras nossos, a Raab, que é a nossa cerimonialista aqui, muito competente, e todos os que organizaram esse evento. Prazer. Na verdade, eu tenho, assim, eu sou da Embrapa, né? Originalmente da Embrapa, eu fui presidente nacional do Sindicato dos Empregados da Embrapa. Entrei na Embrapa, eu tinha 18 anos de idade. Mas na Embrapa eu tanto trabalhei na área da pesquisa, depois fui para a difusão de tecnologia, depois assumi a presidência nacional do Sindicato dos Empregados da Embrapa e nunca mais voltei para o campo. Formei em administração de empresa, fiz curso de especialização em economia, estudei um pouco aqui na UNB, um curso de ciência política que eu não pude terminar em função de ter assumido a presidência do PT do Distrito Federal em 2001, ocasião em que eu fazia o curso aqui, e não terminei, portanto. Isso também sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu dei aula de economia para o 2º grau e também de sociologia. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formado em administração pela Universidade Católica de Brasília. Um pouco da nossa agenda, é verdade, o tema é muito extenso e, evidentemente, não vai dar as condições para que a gente aprofunde em cada item da agenda, mas eu quero dizer para vocês de que, se tiver uma outra oportunidade, mesmo com 50 minutos, a gente pode aprofundar um dos temas. Nós, do Distrito Federal, não vou falar da herança e nem do passado. Vou falar do momento em que a gente assume o governo do Distrito Federal, dos problemas que vocês minimamente viram aqui, da quantidade de processos e problemas que a gente tinha sem prestação de contas, de convênios, etc., e também da despesa de pessoal,
do Distrito Federal, situação absolutamente excessiva de despesa de pessoal. Nós chegamos em 2011 a 46,1%, né, de despesa de pessoal, de um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais. O Distrito Federal, historicamente, paga bons salários aos seus servidores e, historicamente, fez muito poucos investimentos públicos. Historicamente, a gente não passa de 1 bilhão de investimento público anual. O resto é custeio da máquina e salário de pessoal. O orçamento do Distrito Federal, basicamente, é repasse da União, cerca de 10 bilhões de reais do Fundo Constitucional, e a outra parte, receita próprias e convênios. O orçamento desse ano é cerca de 31 bilhões de reais, dos quais 18 bilhões para despesa de pessoal, 2 bilhões para investimento e os demais para custeio da máquina. Portanto, nós, historicamente, realizamos menos de 1 bilhão de reais de investimento público. As consequências de uma cidade que cresceu desordenadamente, cresceu muito, um entorno, que eu não gosto de chamar do entorno, que eu chamo de RID, mas de região metropolitana do Distrito Federal, que hoje tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e o Distrito Federal com 2,5 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando de uma população de 4 milhões de habitantes, talvez a 4ª ou 5ª região mais populosa do Brasil. Na região metropolitana, algumas pessoas sabem, as condições do Estado, dos municípios, são absolutamente adversas na prestação de serviços públicos. A grande demanda é o Distrito Federal. Então, portanto, todo o nosso planejamento, que às vezes a gente faz para 2,5 milhões, na verdade, são para 4 milhões ou mais de pessoas. Por isso, às vezes, a dificuldade na prestação de alguns serviços públicos, como saúde, transporte, emprego, qualificação, educação, etc. Mas nós temos objetivos. Nesse governo, a gente sabe para onde a gente quer chegar. Definimos um planejamento estratégico no início do governo, apontamos um rumo, estamos trabalhando nesse rumo. E o rumo é fazer de Brasília um exemplo de civilidade. Civilidade na saúde, civilidade no transporte, civilidade na geração de emprego, civilidade na democracia, civilidade no trânsito, civilidade na cultura, no lazer, na diversão. Nós temos que ser exemplo de civilidade para o país e para o mundo. Portanto, este é o nosso grande desafio. E esse desafio de ser exemplo de civilidade nos traz para a gestão pública que a gente tenha que fazer uma gestão pública eficaz, transparente, participativa e com foco no cidadão. Não é permitido, por exemplo, uma criança nascer, né, no banheiro de um hospital. Não é permitido não se atender bem no serviço público de saúde. Não é permitido a gente aqui não ter a melhor educação do país. Não se é permitido a gente não ter educação no trânsito. Não é permitido a gente não ter áreas de lazer, de convívio social. Portanto, nós temos que mudar a cara da gestão pública do Distrito Federal. Muito. Mas muito mesmo. Só para vocês terem uma ideia, nós podemos garantir ao cidadão um atendimento de saúde integral, humanizada? Estamos muito distante disso, mas muito distante disso. O foco em Brasília é que a nossa população vai para os hospitais, para as emergências dos hospitais, e a atenção primária, que é onde a gente tinha que atender a população, nós herdamos com apenas 10% de cobertura. Com todo o esforço de nomeação de pessoal, o governo do Distrito Federal já contratou 21 mil novos servidores e nós elevamos esse percentual de cobertura para apenas 30%. Veja bem o que estão faltando ainda de fazer cobertura da atenção primária.
e humanizar os hospitais, e fazer clínica de saúde, clínica da família, fazer as UPAs que nós estamos construindo, reestruturar os hospitais tecnologicamente, com recursos humanos, materiais e financeiros, para que eles possam atuar e tratar a nossa população com dignidade. Aumentar a qualidade de vida, com mobilidade, qualidade, moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais. Mais da metade de Brasília é irregular. As moradias. As pessoas não têm escrituras. Você não tem as condições ideais, de mobilidade urbana na nossa capital. Talvez a gente tenha aqui, Brasília, talvez seja a única capital ou cidade do planeta onde 1.200.000 pessoas vêm para o centro pela manhã e 1.200.000 pessoas se deslocam do centro na parte da tarde. Talvez nenhuma cidade do mundo tenha essa característica nossa. Então, as cidades da região metropolitana, mas todas as cidades do Distrito Federal, do jeito que o Distrito Federal foi pensado, mas não se pensou um transporte, uma mobilidade urbana com qualidade. Eu que moro em Planaltina, imagina quantos ônibus eu vejo quebrados por dia, de manhã e de tarde, e nas outras cidades do Distrito Federal, As dificuldades são imensas. Propiciar uma educação pública gratuita, democrática e de qualidade. Aqui nós temos os melhores equipamentos nas escolas de Brasília, nós temos a melhor qualidade dos professores, na formação dos professores, a melhor carreira, o melhor salário, as melhores condições de trabalho, mas não temos a melhor educação do país. Aqui nós temos que reduzir as desigualdades sociais, superar a extrema pobreza, garantindo renda, propiciando acesso a serviços, garantindo oportunidade de emprego e renda. Brasília tem uma grande dificuldade. Enquanto o Brasil tem 6% de desemprego, Brasília tem mais do que 12%. Aqui nós não temos indústrias, aqui o serviço público prioritariamente. A vocação da cidade não é indústria, então temos que investir nas pessoas, na inteligência, nos processos de informação, no desenvolvimento de tecnologias, etc., etc. E desenvolver a economia com diversificação da base econômica, potencializando as vocações do DF. Garantir segurança pública por meio de uso inteligente de recursos humanos e tecnológicos. Esses são os nossos desafios. Eu estou centrando nos problemas de Brasília para dizer que a agenda que nos impõe na gestão pública, ela é muito importante para a gente. E, então, essa questão da agenda da gestão pública é uma demanda que hoje nós temos nos municípios, nos estados e na União. Não é uma demanda do município ou de um estado, não. É uma demanda para que o Brasil possa utilizar da melhor forma possível seus recursos humanos, materiais e financeiros para o desenvolvimento de políticas públicas que qualifique essa política pública e que esta política pública seja focado em resultados e que esses resultados sejam a melhoria da prestação de serviços e na melhoria da qualidade do atendimento nas diversas políticas públicas ao nosso povo e à nossa gente. E com foco, evidentemente, no nosso povo. Isso foi assinado numa jornada internacional com a presença das ministras, de todos os secretários de Estado, de Administração e de Planejamento, esta agenda pública entre Estados, a União e os municípios. Da União entra o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Relações Internacionais da Presidência e Relações Institucionais da Presidência da República. Essa agenda comum, de diversos eixos, nós, então, priorizamos 10. Na verdade, nós temos que explicar aqui duas coisas aqui, que eu acho que, não sei se vocês sabem, nós temos 2 grandes fóruns de gestão pública no Brasil. Um que é o CONSAD, que é o Conselho dos Secretários de Estado de Administração Pública de todo o Brasil, que discute gestão pública. E outro, o CONCEPLAN, que é o Conselho de Estado
dos secretários de planejamento de todos os estados brasileiros. Esses dois conselhos tratam da questão da gestão pública. As divisões da tarefa entre Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração dos estados são variáveis. Depende de cada estado, depende de cada situação. Aqui, nós não tínhamos Secretaria de Administração, foi recriada nesse governo. Ela foi extinta, depois foi recriada neste governo. E voltamos, então, eu não sei se deu problema aqui, voltamos, então, a ter a Secretaria de Administração. Agenda Comum de Gestão Pública União, colocada da seguinte forma, 10 eixos. Evidentemente, que aqui em Brasília e em outros estados pode ser feito por secretarias diferenciadas, mas o primeiro eixo, o modelo jurídico institucionais da administração pública, pelo CONSAD. Segundo eixo, gestão de pessoas, CONSAD. Terceiro eixo, tecnologia da informação, CONSAD. Quarto eixo, compras governamentais, CONSAD. Quinto eixo, atendimento aos usuários do serviço público, CONSAD. Sexto eixo, gestão patrimonial, CONSAD. Sétimo, planejamento, monitoramento e avaliação, CONCEPLAN. Oitavo, orçamento público, CONCEPLAN. Nono, gestão de desempenho institucional, CONSAD. E o 10º, apoio à inovação e melhoria da gestão municipal, CONSAD. Esses são os 10 demandas principais do envolvimento da gestão pública brasileira, da União, dos estados e dos municípios. Finalidade. A agenda de gestão pública, União e Estados, tem a finalidade de estabelecer diretrizes e prioridades de investimento no campo do fortalecimento da gestão pública, construídas em conjunto entre o governo federal, os governos estaduais e promover a colaboração institucional, intra- e intergovernamental entre os entes federados. A agenda tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços públicos disponibilizados aos cidadãos e ao setor produtivo, melhorar a eficiência e a qualidade do gasto público no curto, médio e longo prazo, ampliar a capacidade de governança na implementação de políticas públicas, instrumentalizar as instâncias de participação social, contribuindo para que os cidadãos se tornem efetivamente partícipes da atividade pública, contribuir para a realização dos investimentos públicos que visem acelerar a competitividade nacional e promover a inovação e a gestão do conhecimento, assim como o seu compartilhamento entre as esferas de governo, a sociedade e o mercado. Objetivo do eixo 1, que é modelos jurídicos institucionais da administração pública, promover estudos e proposições para adotar a administração pública de novos estatutos jurídicos institucionais que favoreçam a maior agilidade e qualidade da ação governamental, assim como a sua segurança jurídica. Esse eixo tem 2 linhas temáticas prioritárias: modelos jurídicos institucionais de atuação da administração pública, modelos de gestão por resultados que permitam a ampliação das autonomias administrativas dos órgãos e entidades públicos, mediante contratualização de metas de desempenho institucional. Grande debate do Estado. O eixo 2, gestão de pessoas. Promover estudos e elaborar propostas de orientações, métodos e instrumentos de gestão de pessoas sintonizados com o paradigma da gestão por resultados. Isso é fundamental, porque quem não sabe onde está, para onde vai, o que tem que ser feito, qual o serviço a ser realizado, não chega em lugar nenhum. Tanto o governo, tanto as secretarias, tanto as subsecretarias,
quantos programas e projetos, se não estiver esse conjunto de sintonias, as pessoas não conseguem realizar eficientemente o seu trabalho. São 3 as linhas temáticas prioritárias desses eixos. Sistema de gestão de pessoas, baseados em gerenciamento das competências profissionais e sua utilização como referência para o dimensionamento e planejamento da força de trabalho. Sistemas de avaliação de desempenho individual e institucional, qualificação profissional e gerencial, saúde e segurança do trabalhador. Olha, aí quem conhece o GDF sabe que disso aqui a gente faz muito pouco. Foco em resultado, avaliação de desempenho institucional, individual, saúde e segurança do trabalhador, isso a gente tem que caminhar muito para alcançar esses resultados. Macrodiretrizes que integrem as diferentes dimensões da gestão de pessoas em subsídio às políticas de carreiras, remuneração, avaliação do desempenho e reconhecimento profissional, desenvolvimento e capacitação, alocação, dentre outros. Aqui é um mundo de problemas, das carreiras típicas de Estado, da remuneração, da felicidade do trabalhador, que nem sempre é remuneração, são outras condições de trabalho, que nós temos que estar atentos sistematicamente nessas relações. E tirar do máximo possível as interferências que não sejam técnicas para as consolidações das estruturas de carreiras de Estado. Eu falo isso porque a gente depara com, nós do Distrito Federal e todos os outros estados, deparamos com problemas muito sérios. Se o foco, vamos dar o exemplo do Distrito Federal, é a saúde pública, no caso da saúde pública, e se o foco na saúde pública é a atenção primária, como é que é lá na ponta, as categorias que abrem a cancela, vão no portão, atendem a população, são as de menor valorização do salário, as que têm as menores condições de trabalho, as que têm as menores remunerações. Está errado. Então, você não valoriza o profissional que enfrenta o cachorro, não tem protetor solar, não tem equipamento, não tem condições de trabalho e quer que tenha resultado na atenção primária. Nunca vamos fazer isso. Esse resultado não vai ser alcançado se nós não mudar. Estou dando um exemplo. Eu tenho diversos exemplos. Aí você vai lá nos agentes de vigilância sanitária, o contrato é precário, o concurso é precário, as condições de trabalho são precárias, as pessoas não têm como sobreviver. Então, portanto, não tem como o Estado ser eficiente na saúde pública se você não investe numa carreira que exatamente está trabalhando na ponta para prestar o serviço da saúde pública. Que você tem profissionais de ensino fundamental. Então, essas coisas é que nós temos que aprimorar. Às vezes as pessoas vão falar assim, poxa, o Vilmar fez tantas críticas, é porque a gente não pode estar satisfeito com o que a gente tem que melhorar, consistentemente os nossos processos de gestão. E essa é a nossa grande tarefa. Aqui o eixo 3, tecnologia da informação. Promover o investimento dos recursos da tecnologia da informação com vistas à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e a maior segurança e confiabilidade dos dados e informações do setor público. Esse eixo tem 4 linhas temáticas. Novos modelos de atuação que permitam a melhoria de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação dos estados, soluções para os serviços públicos eletrônicos acessíveis, inclusive móveis, que pressuponham a desmaterialização de processos e documentos, interoperabilidade entre sistemas informais e lei de acesso à informação. Aí não precisa falar. Quando a gente vê as pessoas carregando processo,
Tem gente que tem que usar o carrinho de mão, porque é tão pesado, né, que não dá para movimentar com, às vezes, 2 pessoas carregando o processo. Então, nós estamos absolutamente atrasados no processo de informatização da gestão pública. Eu não falo nem na Secretaria de Educação. Vai na Secretaria de Saúde, vai na Secretaria de... Estou falando do exemplo do Distrito Federal. Imagine, se no Distrito Federal é desse jeito, imagine os outros estados, os outros municípios. Eu, quando chego aqueles processos lá, na Secretaria da Administração, que eu vejo aquele monte de pasta lá, eu fico, né? Não é mais possível esse tipo de coisa entre a gente. Coisa que você pode passar o e-mail, pode entrar no Facebook, dar um recado, pode entrar no Twitter, pode ter um sistema de informatização, de processos para caminhar rapidamente. Você fica de andar, daqui que muda de um andar para o outro, é mais de 10 dias, chega no outro, não olha o processo, acumula, vai acumulando e as coisas não vão se resolvendo. Além, é claro, né, desse grande avanço que nós estamos tendo, que é a Lei de Acesso à Informação. Não é mais cabível o agente público não ter, ou o povo não ter acesso às informações dos serviços públicos prestados. Não há possibilidade de um agente público não dar as informações. Portanto, nós avançamos muito nisso aqui, inclusive no GDF. A Secretaria de Transparência que nós criamos, os processos que nós estamos complementando, a lei da informação que estamos fazendo, a lei das licitações todas colocadas no portal da transparência, até o contra-cheque do servidor público, colocado no portal da transparência. Eu acho que são resultados concretos de avanços na tecnologia, mas são questões que nós devemos avançar e muito na estrutura dos governos. O objetivo, promover compras governamentais. Isso aqui, eu nem vou aprofundar nesse tema, viu, gente? Como a gente faz nos estados, como faz no município, como a gente faz aqui no GDF, que é um grande problema. Promover estudos e elaboração de propostas de novas soluções para processos de compras governamentais, que propiciem celeridade e eficiência sem perda da isonomia e segurança. Esse eixo tem 3 linhas temáticas: lei de licitação e contratos, portal de compras unificado para as 3 esferas de governo, modernização dos catálogos de materiais e serviços com interface com os catálogos estaduais, padronização de codificação e especificação unificada, acessíveis aos municípios. O eixo 5, que é promover atendimento aos usuários do serviço público. Promover estudos e desenvolver métodos e instrumentos gerenciais para o atendimento aos cidadãos e às empresas, a fim de ampliar a qualidade, a agilidade e a eficácia da ação governamental junto à sociedade. Esse eixo tem 3 linhas temáticas prioritárias: implantação da metodologia de carta ao cidadão, que é os compromissos que um governo assume com o cidadão, nos seus diversos serviços públicos prestados. Isso existe no mundo inteiro, na Europa. Isso é uma prática já de gestão pública. No Brasil, nós começamos em 2005, estamos avançando nisso, com a participação do cidadão das políticas públicas, para que ele possa participar, exigir qualidade na prestação do serviço público e os governos assumir compromissos e responsabilidades na prestação do serviço público. Novos modelos de atuação e desenvolvimento de parcerias público-privadas no serviço de atendimento, tecnologias para a aplicação da Lei de Acesso à Informação. O eixo gestão patrimonial, promover estudos e elaborar propostas de marco regulatório, métodos e instrumentos de gestão patrimonial. Esse eixo tem 3 linhas temáticas prioritárias: novo marco regulatório para a gestão patrimonial, integração do sistema de gestão patrimonial com outros sistemas, impacto da nova contabilidade pública na gestão
patrimonial. O eixo planejamento e monitoramento e avaliação. Promover o fortalecimento da função planejamento como essencial à gestão e ao processo decisório, assim como o fortalecimento dos sistemas federais e estaduais de planejamento, que englobam a Rede Nacional de Planejamento e Orçamento, RENOP, o CONCEPLAN e as Secretarias Estaduais de Planejamento, e apoiar o processo de planejamento dos municípios. Esse eixo tem 3 linhas temáticas prioritárias. Pactuação das agendas estratégicas de desenvolvimento territorial resultante da articulação dos PPAs da União e dos Estados. Elaboração dos planos plurianuais municipais. Sistema Federal e Estadual de Planejamento, monitoramento e avaliação. Orçamento público. Promover estudos e elaborar propostas de aprimoramento da gestão orçamentária e da gestão do gasto público, especialmente quando a sua transparência, eficiência e qualidade. Esse eixo tem 4 linhas temáticas prioritárias. Metodologias de previsão e acompanhamento da situação fiscal dos estados, que aí não é fácil. Quantos estados e municípios cumprem a lei de responsabilidade fiscais e outras leis orçamentárias? Sistema Federal e Estadual de Orçamento Público, indicadores para avaliação do desempenho orçamentário, transparência e publicidade das informações relacionadas ao orçamento público. Gestão do desempenho institucional. Objetivo: promover estudos e elaborar propostas de uma referencial comum de excelência na gestão pública, assim como de métodos e instrumentos gerenciais que auxiliem aos órgãos e entidades públicos prestarem serviço de forma mais ágil e de maior qualidade à população e às empresas. Esse eixo tem 5 linhas temáticas prioritárias. Metodologias de organização das estruturas da administração pública, sistematização das informações e do conhecimento sobre gestão pública, referencial comum de excelência no sistema de gestão pública, sistemas de indicadores de desempenho dos órgãos e entidades públicas, capacitação de agentes públicos e consultores privados nos referenciais de excelência do sistema de gestão pública. E o último eixo, apoio à melhoria e à inovação da gestão municipal. A gente é que acha que o Distrito Federal não tem relação com os municípios. Primeiro, a gente é município e Estado. Tem que cumprir esses 2 papéis. E segundo, que a gente tem relações com os municípios, né, da chamada RID, ou da área metropolitana do Distrito Federal. E esta relação, eu termino dizendo, meu amigo PC ali, que é da Cidade Ocidental, que está aqui por curiosidade, dizer que esta relação entre municípios do entorno do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal é essencial para a prestação de muitos serviços, Eu cito um exemplo, na área de assistência técnica e extensão rural. Os municípios do entorno têm 280 assentamentos rurais, que servem apenas de moradia, porque lá chega a cesta básica, lá chega todo o Estado, não há produção, não há comercialização, não há transporte por falta de assistência técnica e extensão rural. O governo de Goiás e o de Minas Gerais não dá conta dessa região. Quem tem que fazer é o Distrito Federal. Como fazer? Através da EMATER. Como fazer? Através de convênio ou contrato. Como é que se faz isso? Esse imbróglio vai gerando as condições de não se realizar. Então, portanto, esse é um foco. Mas se você for falar transporte, que a população vem das cidades para cá, para o Distrito Federal e para lá à tarde, também é um outro problema. A violência, combate à violência, combate ao tráfico de droga, combate à criminalidade, as taxas de criminalidade nas regiões metropolitanas do Distrito Federal são as mais altas do mundo. Do mundo. A média do Brasil é 22 assassinatos por 100 mil pessoas. No entorno do Distrito Federal, essa média é de 75 assassinatos por 100 mil pessoas. Só um índice. Só um índice para te falar como é que nós, temos que avançar, nesse aspecto. Então, portanto, esse último eixo, que a gente tem como
5 linhas temáticas: estratégia de apoio à inserção dos municípios nas atividades da agenda comum, acessibilidade aos municípios dos catálogos estaduais de materiais e serviços, elaboração de planos plurianuais municipais, redes de conhecimento e articulação institucional, desenvolvimento e capacitação de agentes públicos municipais. A gente quer enfrentar esse problema assim, olha, cada eixo desse, o CONSAD e o CONCEPLAN escolheu um secretário de Estado para que ele seja o interlocutor e o líder desse processo. Então, a indicação de secretarias estaduais é responsável por ações em torno de cada um dos eixos e a formação de um grupo técnico de apoio ao CONSAD. Então, nós temos uma série de técnicos, inclusive a sede aqui em Brasília, que apoiam esses secretários nas diversas articulações para que cada eixo desse seja absolutamente, executado, aprimorado, trabalhado, para que a gente possa evoluir na gestão pública do Brasil. Nesse caso, aqui estão cada eixo. Eixo 1, a Secretaria de Tocantins. Eixo 2, Minas Gerais. Eixo 3, São Paulo. Está lá o nome da pessoa de São Paulo, da Secretaria de São Paulo. O eixo 4, a Secretaria da Paraíba. Eixo 5, Acre. Eixo 6, Rio de Janeiro, porque aqui tem 2 que são da CONCEPLAN, não entra aqui, porque aqui é do CONSAD. E o eixo 9 e 10, Goiás e Minas Gerais. Essa agenda comum, o papel dos líderes dos eixos: coordenar ações relativas à temática do eixo junto aos representantes de cada estado, informar o grupo de trabalho das ações envolvidas e seus resultados, convocar reuniões, solicitar dados para estudos aos representantes dos estados, articular ações no sentido de propiciar a troca de experiência entre os estados, incentivar a pesquisa sobre experiências em outras esferas de governo, facilitar encaminhamentos e contatos com o CONSAD, o MPOG e a OGETAC, apoiar a definição e execução de plano de ação do grupo, manter relacionamento com os demais líderes dos demais eixos. A agenda comum também, nós temos o grupo de trabalho, que tem como objetivo auscultar, articular, promover. Esse grupo de trabalho são formados por técnicos da área de gestão de diversos estados, inclusive nós temos um aqui, que é o Carlos aqui, que é da Escola do Governo, que é um companheiro nosso do Governo Federal, da carreira de Políticas Públicas, Gestão Pública, que faz parte desse grupo de trabalho para assessoria do CONSAD e para a assessoria de todos esses gestos. Então, a colaboração intergovernamental, acompanhar e sugerir diretrizes e prioridades no campo do fortalecimento da gestão pública, construídas em conjunto entre o governo federal e o governo estadual, a serem implantadas no período de 2013 a 2016. Aqui, nós temos o GETAC, como é que ele é formado, o Marcos Antônio, lá do Ceará, o Carlos, que eu já falei aqui, de Brasília, o Luiz Carlos, do Rio de Janeiro, a Luciana, que é uma assessora da Secretaria lá em São Paulo, Secretaria de Administração, e também o Bajara, que é um companheiro nosso do Ministério aqui do MPOG. A proposta do GETAC é a construção de plano de trabalho acerca da implantação da agenda comum nos estados, contemplando eventos, estudos e publicações. Proposta da SEAP. Nós também estamos aqui fazendo um esforço no sentido de que o nosso governo participe efetivamente desse processo. Formação de grupo de executivo para a organização e implantação da agenda no GDF. E composição sugerida. Aí, nós ainda estamos estudando ainda, mas Casa Civil, a Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Transparência Pública, e podemos ter outras secretarias envolvidas no meio. O objetivo é organizar projetos voltados a todos os setores do GDF em torno dos eixos da agenda. Isso é um desafio monstruoso para nós. E a proposta também nossa, continua, o segundo item, realização de um encontro de gestão pública do GDF na perspectiva do projeto democrático e popular. Então, nós temos as nossas experiências, vamos
contar as nossas experiências, vamos aperfeiçoar as nossas experiências e que outros estados também façam experiência em gestão pública, que possam apresentar para a gente nos Congresso Nacional do CONSAD e as experiências trocadas entre municípios, estados e o Distrito Federal possa compor, né, uma agenda extremamente positiva da gente melhorando a gestão pública em cada parte do nosso país. Isso é, na verdade, um laboratório de pesquisa, de estudo, de processos de gestão públicas, de experiências positivas que tem no Brasil inteiro. O nosso governo tem demonstrado isso, o governo federal, com diversos programas, e vários estados têm experiências em diversas áreas, exitosas, e que a gente não precisa inventar a roda. É preciso pegar experiências que deu certo no Acre, colocar no Distrito Federal, o Distrito Federal aqui botar em São Paulo botar em Minas Gerais, e assim a gente vai aperfeiçoando os processos de gestão pública no Brasil. Esse é o nosso debate. Então, esse encontro de gestão pública do GDF, ele tem como objetivo debater a gestão pública no âmbito do governo do Distrito Federal, evidentemente com a participação de universidades, inclusive da UNB, de outras entidades, debater, construir projetos a partir dos eixos da agenda, sistematizar os projetos e as propostas apresentadas, articular as ações de todos os órgãos do GDF em torno desta agenda comum. Aí, um exemplo de diversos órgãos, com os diversos eixos, como é que cada um pode se comportar, né, nessa metodologia de trabalho. O terceiro são ações de formação e capacitação de servidores com base nos eixos da agenda, né? Que a gente vê muito curso, muita coisa, mas focado em quê? Está dentro daqueles objetivos estratégicos do governo? Está dentro dos planejamentos das ações de cada secretaria? Capacitar para quê, onde, quando, como, com que objetivo, com que finalidade, quais os servidores, em quais áreas? O que nós temos que mudar para aperfeiçoar a gestão pública? Esse é um grande desafio nosso. E os objetivos disso é alinhar a capacitação aos projetos estratégicos do GDF, proporcionar formação transversal a todos os setores do governo, articular as linhas de ação em todos os setores do GDF. Então, essa é o nosso desafio, não é pequeno. É claro que aqui cada tema desse é uma tese, é um debate grande, enorme entre a gente, não deu para aprofundar, evidentemente, mas fico muito satisfeito e obrigado pela atenção de todos vocês. Antes de passarmos a palavra aos coordenadores da mesa para iniciar as perguntas dos participantes, queremos dar 3 lembretes. Primeiro, queremos registrar a presença de 3 autoridades que se fazem presentes nesse evento, que é o senhor Luiz Flávio Rainho, diretor executivo da Escola de Governo, a senhora Gisele Pereira Aguiar Lima, da Caixa Econômica Federal, e, conforme já citado pelo nosso secretário, o senhor Carlos Matos, vice-diretor da Escola de Governo. Pedimos a gentileza de que a lista de presença seja passada com mais rapidez, porque já estamos no limiar do término do evento e não chegou nem na metade do público. Informamos também que o material dos palestrantes estará disponibilizado na página do CIORD UNB. Com a palavra, os coordenadores da mesa, que coordenarão as perguntas. Secretário, parabéns pela palestra. A gente sabe que o seu desafio na Secretaria de Administração é grande, pelo papel de organizar as ações administrativas do governo. E eu sei, pelo seu conhecimento em administração, pela sua formação em sociologia e pelo conhecimento político, que o senhor tem muita atenção e foco na gestão de pessoas. Então, realmente, é uma satisfação estar atuando no governo ao seu lado. Nós recebemos várias perguntas para o senhor aqui e classificamos da seguinte forma. Primeiro, em respeito às pessoas que se identificaram, a gente vai fazer essas perguntas.
Mas nós temos umas perguntinhas ácidas aqui, sem identificação, mas que eu acho que vale a pena, pelo seu conhecimento político, a gente Tem fazer. problema não. Pode fazer. Então vamos lá. A Eliana Aparecida de Miranda, pedagoga do Ministério da Fazenda. O que o GDF e a sua equipe estão fazendo para alcançar as temáticas prioritárias do eixo de gestão de pessoas nas diversas secretarias? Qual o prazo previsto para atingir essa meta? Bom, o prazo de todo o governo é o seu mandato. Nós só podemos planejar até o dia 31 de dezembro de 2014. E, com base nisso, evidentemente que nós temos diversos problemas no GDF. Primeiro, cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Diminuir o número de cargos comissionados. Aumentar o número de servidor público. E aumentar a prestação dos serviços públicos nas diversas áreas. O maior problema e desafio do Distrito Federal, eu acho que são 3, em termos de políticas públicas. Mas, para isso, nós temos que ter servidor público atraído, mantê-lo, treiná-lo, capacitá-lo para prestar um bom serviço à nossa sociedade. E servidor público que a gente tenha capacidade de atrair, manter e prestar um bom serviço, nós tivemos que fazer e tomar muitas medidas. Primeiro, eu já falei algumas, diminuir o número de cargos comissionados, que passou de 21 mil para 16 mil. Aumentar o número de servidor público responsável pelos processos e contratos do GDF. Aumentar o número de servidores concursados em cargos comissionados. Antes era 30, agora são mais de 50, além de diminuir esse quantitativo. E focar os serviços nos principais problemas do nosso governo, ou seja, saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e moradia. Esses são os principais desafios. Toda e qualquer pesquisa aponta a saúde como o principal problema do Distrito Federal. Então, portanto, ali, estruturar a Secretaria da Saúde em infraestrutura, em tecnologia e também em recursos humanos. No que cabe a recursos humanos, fundamentalmente, nós tomamos as providências, primeiro, de ter um regime do Estado que não tinha. Nós aprovamos a Lei 840, que é uma lei que rege as condições do servidor público, seus direitos e deveres, junto ao Estado e junto à sociedade. Isso foi uma lei importante. Outra lei, uma lei que dá transparência aos concursos públicos, uma lei inovadora, que nenhum Estado tem e que nós aprovamos. Uma outra questão para o servidor público, melhorar as condições de alimentação e de política alimentar do servidor público, no geral, e nós fizemos. Só ver os valores do auxílio alimentação do passado e os valores agora. E também reestruturar carreiras focado nas políticas públicas. Então, como o principal problema é a saúde, concurso público, contratação dos seus principais profissionais e colocá-los à disposição da Secretaria de Saúde. O que, eu já falei na demanda, é enorme. A necessidade de pessoal na Secretaria de Saúde, pelos que saem, aposentadorias, falecimentos, etc., etc., e aqueles que entram, e a necessidade de aumentar a prestação do serviço público, nós já contratamos 11 mil novos servidores para a Secretaria de Saúde, insuficiente para melhorar ainda o quadro de prestação de serviço nessa área fundamental. Além, é claro, de mesmo com os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente poder reajustar salários e ter uma relação digna de trabalho entre o GDF e os seus servidores públicos para motivá-los com relação
a recomposição salariais, de reestruturas salariais, de estruturas de carreiras que nós estamos fazendo no GDF. Treinamento e capacitação. A Escola de Governo tem se dedicado integralmente, como este convênio que nós fizemos aqui com a UNB, no sentido de capacitar profissionais nesta área, mas nós temos diversos outros cursos profissionalizantes de médio e longo prazo e vamos aperfeiçoar ainda mais. Estou dizendo isso porque, quando eu falo da herança, mas quem vai lá na Escola de Governo sabe como é que está o auditório da Escola de Governo. Quem não entrou tem que ir lá visitar. Sabe como é que está como é que nós herdamos aquelas estruturas. Física, profissional e do jeito que herdamos, sem as mínimas condições de trabalho. Então, é uma dificuldade, mas estamos para e passo tomando iniciativas no sentido de restauração de carreiras, pensando no servidor público, focado em uma prestação de serviços ao cidadão. Hoje mesmo nós temos uma reunião na Secretaria de Saúde, como é o nosso principal problema. A gente sabe que lá tem uma demanda explícita de 13 mil novos servidores. Então, em que área, o concurso público, como fazer, como contratar, tem recurso, não ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, qual é o nosso planejamento? Isso, saúde. Mas se formos ver os grandes eventos que teremos em Brasília, Copa das Confederações, Copa do Mundo, porque as pessoas acham que só vai ter 7 jogos da Copa do Mundo, a abertura da Copa das Confederações, e é isso só. Não. O estádio possibilita diversas oportunidades para o GDF. Agora mesmo, no início desse debate da construção do estádio Mané Garrincha, era o elefante branco. Ia ser um elefante branco, não é isso? Que não sei o quê, tal. A primeira venda do jogo Santos e Flamengo, 70 mil ingressos vendidos. 70 mil ingressos vendidos. Então, e tantos outros eventos que já estão programados, de músicas, eventos religiosos, etc., para aquela... Agora, que ele tem que ter uma interação, mobilidade urbana, segurança pública, saúde, equipamentos de proteção, então contratar PM, contratar bombeiro, pessoal do DETRAN, pessoal do DR, nós temos que preparar a nossa cidade, as vias públicas, etc. Então, este foco na segurança pública do Distrito Federal, estou falando só estádio, mas também tem outra parte da nossa comunidade, vamos contratar 3 mil PMs, aumentamos o quadro da Polícia Civil, que era desde 93 o mesmo quadro, aumentamos para 3.029 novos servidores da Polícia Civil, mais 200 delegados, não sei quantos agentes, peritos criminais, fazer concurso. O Estado vai crescendo, nós vamos aumentando a demanda, temos que preparar o Estado, aperfeiçoar, contratar, fazer tudo isso que nós estamos fazendo. Então, portanto, no principal foco, saúde, segurança pública e educação, melhorando a infraestrutura e dotando de recursos humanos. Fazendo um trabalho e um dever de casa, que não é fácil, mas estamos continuamente fazendo. Diga aí, a próxima. Senhor secretário, a segunda pergunta é do servidor Paulo Magalhães, CEPLAN SUCAP, e ele pergunta, dividida de 2 formas. A primeira, o GDF tem grande mobilização de seus órgãos para a captação e execução de recursos de operação de crédito. O que falta para que se tenha o mesmo comportamento com as transferências voluntárias? E é possível a formação de equipes entre secretarias para a elaboração e execução desses recursos voluntários? Com certeza. Primeiro, era o professor que dá aula aqui para o curso, falou o seguinte: a gente tem que estar habilitado, né? O GDF não tinha habilidade, não estava habilitado para ter repasse de recursos da União, porque não prestava conta dos seus convênios. Daqueles tantos projetos que o Genésio falou aqui, né? Tantos não prestaram contas, a gente estava impossibilitado de fazer, né, convênios e contratos. Nós melhoramos significativamente isso. A segunda coisa é ter um Estado com suas contas públicas absolutamente sob controle. E nós temos.
Tem muita gente, há especulação de tudo quanto é natureza, que nós não vamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal por conta dos diversos reajustes salariais que esse governo tem concedido aos servidores públicos. Primeiro, quando a gente não concede reajuste ao servidor público, os órgãos do Ministério Público vão em cima da gente. Segundo, quando concede, vai em cima porque está concedendo demais. Mas nós estamos absolutamente dentro dos parâmetros, primeiro, um Estado controlado, contas públicas controladas, parâmetros absolutamente contábeis, então nós temos capacidade de fazer isso agora, com a União e internacionalmente, de diversos programas e repasses da União. Segundo, nós temos gente com capacidade de fazer. O exemplo está aqui nesta sala. E nas diversas secretarias, pelos profissionais que temos e que contamos no GDF. Então, nós temos capacidade técnica, nós temos um Estado absolutamente em condições de receber recursos. Falta agora, como já falou aqui, né, apresentar, e nós já estamos apresentando diversos projetos ao governo federal e aos organismos internacionais, e vamos fazer sim. A capacidade de endividamento é uma possibilidade de investimento na gestão pública e no desenvolvimento de políticas públicas, e nós vamos realizar isso com a maior clareza. Ótimo. Juliane Berber, Agência de Fiscalização do Distrito Federal, AGFIS. Sabemos que o planejamento estratégico é um processo contínuo. O planejamento estratégico realizado no início do governo Agnello não foi realizado pela Secretaria de Planejamento. Não vimos os resultados dos objetivos estratégicos e o rebatimento desse planejamento no PPA 2012-2015. Não estamos legitimando o governo. Assim, gostaríamos de saber como o governo pretende sincronizar os planejamentos existentes, de forma isolada, em alguns órgãos do governo, e criar uma cultura de projetos. A AGFIS possui um processo de planejamento estratégico monitorado pela CEPLAN GDF e Escritório de Projetos. Ela agradece. Juliane Berber. Por favor, a primeira parte aí eu não entendi direito. Ela fez uma colocação, secretário, que diz o seguinte: sabemos que o planejamento estratégico é um processo contínuo. O planejamento estratégico realizado no início do governo Agnello não foi realizado pela Secretaria de Planejamento. Não vimos os resultados, objetivos estratégicos e o rebatimento deste planejamento no PPA 2012-2015. Ela faz uma afirmação. Não estamos legitimando o governo, assim gostaríamos de saber como o governo pretende sincronizar os planejamentos existentes em alguns órgãos de governo e criar uma cultura de projetos? Bom, primeiro eu acho que a Secretaria de Planejamento participou sim do planejamento estratégico do governo e está sim sintonizada com os objetivos estratégicos do governo. É só ver o orçamento que nós encaminhamos para a Câmara. Primeiro, controle absoluto das contas do Estado, todas elas, aumentando significativamente os recursos para investimento. Significativamente os recursos para investimento. Com controle absoluto das contas deste governo. Por isso é que alguém falou aqui na criação da junta orçamentária, que reúne lá o secretário de Planejamento, o secretário da Casa Civil e o secretário de Fazenda. Todos os projetos do governo do Distrito Federal estão sintonizados ali, investimento, custeio e pessoal. Todo o acompanhamento dos projetos executados no Distrito Federal, eu cito um, por exemplo, o BRT Norte, que é um convênio do governo federal com o governo do Distrito Federal. São bilhões investidos naquela linha, está todo mundo vê lá, andando e sendo executado. Diversos outros projetos de investimento que vão acontecer. Talvez o que precisa ser feito, Genésio, eu faço na secretaria, vez em quando eu reúno, desde a copeira ao secretário,
para falar exatamente o que nós estamos fazendo, desde a copeira, que tem gente, não, o servidor que limpa a sala não precisa ir, precisa sim. Ele precisa saber o que está sendo feito na secretaria, as dificuldades, os anseios, os desafios, todo servidor, porque às vezes o planejamento fica no nível restrito da cúpula da secretaria, e isso é um grande erro, mas o nosso governo tem planejamento, está executando o planejamento. Este ano nós vamos investir 5 bilhões de reais, este ano, 5 bilhões de reais, para quem investia investir 5 bi não é qualquer coisa. Agora vamos começar o BRT para Ala Norte, aí, para Planaltina. Deus quiser, vai chegar na minha cidade. Eu não aguento mais ver ônibus quebrado. Mas vai começar a obra. E tantas outras obras que vamos executar e que estamos executando no Distrito Federal. Então, tem planejamento, a Secretaria de Planejamento participa, executa o planejamento, coordena o planejamento deste governo, e o Luiz Paulo e a equipe dele faz um trabalho extraordinário, né, na execução desse planejamento, inclusive na captação de recursos. Viu, Janela? Quero aqui parabenizar, porque você tem dado, né, com a subsecretaria, né, um reforço extraordinário na captação de recursos para esta nova gestão. E nós estamos, inclusive, envolvidos nisso. Nós queremos captar recursos para modernizar o sistema de gestão, nosso SIGRE, que foi construído há 18 anos atrás, que está absolutamente defasado, desestruturado, para uma gestão que nós precisamos fazer no Distrito Federal. Então, portanto, eu acho que a resposta é esta. Por favor, próxima. Eu acho que eu consegui responder. A próxima pergunta, senhor secretário, é: qual será a contribuição dessa agenda para o aumento da capacidade de entrega dos bens e serviços pactuados com a União nos convênios e contratos de repasse para o recebimento e execução dos recursos voluntários? É apócrifa, não se identificou. Aí, essa história da capacidade de entrega, nós estamos prestando contas, até porque vocês viram o nível de prestação de contas ali que resta fazer, de 2 ou 3 apenas convênios e contratos, prestando conta de tudo, por exemplo, vem recurso. A capacidade de entrega é o número de coisas que nós estamos inaugurando em novas prestações de serviço. Eu vou dar um exemplo. Brasília tinha 200 UTIs. O Distrito Federal tinha 200 UTIs. Diariamente, o Ministério Público condenava o Distrito Federal a colocar alguém em UTI. O governo do Distrito Federal tinha que alugar UTI privada. Era tudo, né? O que acontece? Nós entregamos 180 novas UTIs. 180 novas UTIs em 2 anos. 53 anos, 200 UTIs. 2 anos e meio, mais 180 UTIs públicas no Distrito Federal. É entrega. Estou falando na saúde. Construção de UPAs, são 14 para ser construídos. Já entregamos 4. Vamos entregar mais 6 esse ano. Vamos entregar. Convênio também com o governo federal. Construção de clínicas da família. O sistema de transporte público do Distrito Federal, o novo sistema de transporte público, com ampliação do metrô em 6 quilômetros, Samambaia, Ceilândia, aqui para a Asa Norte. A construção das linhas do BRT, Norte, Sul, Oeste e Leste. O novo sistema de transporte público coletivo, com licitações de todas as empresas que vão prestar serviço de transporte público coletivo, com ônibus novos, não são ônibus de 15, 20 anos como está hoje, mas aí tem que enfrentar os cartéis. Cartel do transporte público coletivo, cartel da terra, cartel da saúde, que não é fácil. Vocês sabem o que é fazer uma licitação pública e deixar o Wagner Canhedo de fora. Ou deixar o Constantino, dono da Gol, de fora.
porque ganharam tanto dinheiro no Distrito Federal, que um comprou a VASP, outro comprou a Gol, e ninguém tira daqui do Distrito Federal. Mas enfrentamos, fizemos o concurso, fizemos a concorrência, entram na justiça todo dia para impedir o processo de licitação. Nós queremos entregar novos ônibus, novas linhas, mas tem que ter coragem para enfrentar todas essas barreiras. Vai entregar a casa popular, se não for sudoeste, noroeste, não sei o que, para o povo mais pobre, para enfrentar o quartel da terra no Distrito Federal, inclusive a ocupação de terra pública. São desafios, mas nós vamos entregar. Agora, é claro, pegar um governo sem CPF, para prestar conta de todos os convênios, para começar a captar recursos, para enxugar isso tudo, para fazer isso, não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Mas nós estamos enfrentando. E eu acho que os resultados hão de vir ainda até 2014. Secretário, nós estamos com o horário adiantado, nós temos ainda algumas Depois perguntas. A gente podia responder isso por escrito. Isso. Mas de fato é o seguinte, gente, eu não vou deixar aqui de responder nada, entendeu? Ótimo. Então, e cada pergunta aqui, eu já falei, né? A pessoa faz uma pergunta, não é com 2 palavras que se responde uma pergunta complexa. Eu vou precisar do tempo necessário para responder, porque eu não tenho essa capacidade toda de responder silabicamente. Não, ótimo a sua diferença e atenção aos nossos questionamentos. Nós temos 3, a gente vai fazer uma para encerrar. Nós vamos entregar ao secretário as outras 2. E aí, na parte da tarde, se o secretário assim nos permitir, a gente repassa num outro painel que nós vamos ter. Então, para encerrar as perguntas, eu vou fazer a seguinte pergunta. Valorizar o corpo de servidores é uma das formas de melhorar a administração do GDF, certo? O que a atual administração tem feito a este respeito? Teremos aumento do efetivo? O que tem sido feito para melhorar as condições de carreiras, como o chamado carreirão e gestão de políticas públicas? Você vê que não é fácil, né? Nós estamos reestruturando, primeiro, essa carreira de PPGG, né? E aí nós vamos criar uma carreira de gestão. E nós vamos criar a carreira de gestão para desenvolvimento de políticas públicas. Alguém falou aqui, o Luiz Paulo, se não me engano, o secretário, às vezes você pega um médico, bota ele na gestão, ele é um excelente médico, mas não entende nada de gestão. Aí, como diz na gíria popular, ele fica desmanchando rodinha. Onde ele chega, o povo vai embora. E os resultados são absolutamente negativos para a gestão e para ele. Quando eu comecei a contratar administradores para a Secretaria de Saúde, teve um fato interessante. Eu cheguei lá para o governador assinar. Governador, está aqui 100 administradores, vamos, porque ele é louco por negócio de médico, vamos contratar médico, vamos contratar. Eu falei, não, governador, nós estamos contratando médico, porque nós vamos botar o administrador no lugar do médico e vamos botar o médico no lugar dele, que é para atender o povo lá na ponta, porque o que tem de médico fazendo gestão não é brincadeira. E é exatamente essa convicção de melhorar a gestão que nós temos que ter. Cada um no seu quadrado, cada carreira no seu quadrado. Não se pode melhorar a gestão se a gente não tem gestores profissionais capacitados no GDF. Pra vocês terem uma ideia, tem administração regional que tem 100% de cargo comissionado. Como é que pode uma gestão dar certo com 100% de cargo comissionado? Não pode. Portanto, nós vamos fazer concurso, vamos reestruturar essa carreira, vamos aperfeiçoar essa carreira, vamos fazer concurso para essa carreira, vamos dotar as administrações regionais de gestores públicos e vamos aperfeiçoar a gestão na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Segurança Pública.
em todas as outras secretarias. Agora é preciso botar a mão firme contra o corporativismo militante, inclusive do movimento sindical, para que a gente tenha uma gestão profissionalizada. Não é possível continuar do jeito que está. O Estado tem que ter uma carreira de gestão. E carreira de gestão é carreira de gestão. Pode estar na delegacia, pode estar no hospital, pode estar em qualquer área. Gestor é gestor de recursos humanos, materiais e financeiros. É isso que a gente precisa aperfeiçoar no nosso governo. Acho que é um problema de todos os governos, mas o nosso, fundamentalmente. Estamos fazendo isso. E é só ver o que a gente está fazendo. Contratando gente, botando em todas as secretarias, reestruturando carreiras e dando as condições de salário e trabalho. O que eu mais faço na secretaria, meu amigo, é sentado ali, recebendo centenas de categorias, discutindo carreiras, reestrutura e reajustes salariais. Infelizmente, o movimento sindical, eu sou do movimento sindical, posso fazer essa crítica com muita tranquilidade. Eu gostaria que o movimento sindical, por exemplo, da saúde, ao reivindicar salário, colocasse na mesa melhoria da qualidade da educação do Distrito Federal. Os sindicatos da área de saúde colocasse como melhor prestar serviço para a nossa cidade e para a nossa comunidade, né, lá para atender melhor o nosso cidadão. Infelizmente, na mesa é só salário e condições de trabalho. A visão e o foco no cidadão não se tem. Mas nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos mudar essa cultura, inclusive do movimento sindical, para ter atenção à saúde do trabalhador, à felicidade do trabalhador, à cultura, ao lazer, ao entretenimento, à felicidade, à prestação de serviço, aos serviços públicos prestados e se comprometer, enquanto categoria profissional, na prestação de serviço do Estado para a sociedade, que é quem nos paga todo mundo. Ótimo. Antes de passar para o cerimonial fazer os nossos avisos paroquiais, eu gostaria de agradecer ao secretário pela atenção, pelo prestígio aí ao seminário e a valorização das políticas públicas. Muito obrigado. Grande abraço, obrigado a todos vocês. Agradecemos a presença de todos. Retornaremos às 14 horas em ponto.